bem devocional, mas ao mesmo tempo uma palavra que eu creio que tem muito a ver com esses nossos dias. Lucas, o médico, aquele que acompanhava o apóstolo Paulo, que escreve o Evangelho depois de muitos anos dos tempos de Jesus, mas com pesquisa, como ele diz no capítulo 1, com investigação, com a leitura de outros evangelhos, principalmente Marcos, Mateus, e ele nos traz essa palavra hoje. Lucas 5, eu quero ler com você 2 versículos, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Guarda esse versículo. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meu irmão, no ano de 1955, era o auge do socialismo do nosso planeta. Bloco chamado Bloco Comunista tinha o controle de todo o leste da Europa, da Alemanha para a sua direita, tudo que você pensar de Europa pertencia à liderança da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E um jovem holandês é convidado para ir para um encontro do chamado partido num outro país, na Polônia. E aquele jovem, com seus 22, 23 anos mais ou menos, se vê no meio de uma multidão de mais ou menos 10 mil jovens que gritavam palavras de ordem, gritavam palavras de fúria e de marcha e de ânimo para que o movimento avançasse para a conquista do mundo. Aquele jovem, ouvindo toda aquela multidão, ele tem um lapso ou um insight, o nome que você quiser dar, daquele momento, e pensando: onde tem uma igreja nesse lugar? No meio da multidão, no meio de gritos e mais gritos, no meio de um grupo completamente contrário à existência de Deus. Dali ele vai procurar uma igreja naquele país. Essa é a história de um camarada chamado irmão André. E ao chegar numa igreja, uma pequena igreja batista, ele vê um grupo ali desencorajado, cansado, e que tinha pouquíssimas, mas pouquíssimas páginas da Bíblia. Naquele lugar, ele começa um trabalho que vai ser depois conhecido como Missão Portas Abertas aqui no nosso país, ou Open Doors no restante do mundo. E hoje, cerca de 60 anos depois, estão em mais ou menos 100 países. Eu pude ter o privilégio de trabalhar com esses irmãos no tempo em que morei em São Paulo. Meus irmãos, o que leva um jovem a discernir a voz de Deus, ou uma pergunta que vai incomodá-lo no meio de uma multidão que vocifera palavras de ordem? Interessante que, se você tirar o ano de 1955 e colocar de repente 2013, você vai poder voltar naqueles dias em que muita gente foi para as ruas do nosso país, buscando que o ônibus baixasse 20 centavos, buscando que o governo tomasse certas providências por alguma coisa, buscando algum tipo de mudança. Gente que foi para a rua até mesmo sem saber por quê. Se você tirar o ano de 1955 e colocar 2015, o ano que nós estamos, talvez você vá
se imaginar você no meio, por exemplo, aqui no calçadão de Juiz de Fora, no Parque Alfield, nessa semana, no dia em que alguns grupos estavam ali se manifestando e colocando perguntas e declarando palavras de ordem e gritando que querem seus direitos e falando contra Deus, ou falando sobre os cristãos. Aonde está esse seu Deus? Esse seu Deus é um Deus de amor ou um Deus de ódio? Não é uma questão de simplesmente você olhar para os dias, porque em todas as épocas a gente vê que nós, cristãos, temos um chamado de Deus para fazer diferença onde nós estamos. Mas é mais interessante, irmãos, é você pensar: o que me leva a ouvir a voz de Deus no meio da multidão nesses dias? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Como, meu irmão, minha irmã, eu e você estamos lendo os nossos dias? Você está num ônibus cheio, gente reclamando, isso está assim, isso está assado, isso não está bom, esse motorista dirige mal, o cobrador é mal educado, esse ônibus está cheio, ou esse ônibus está vazio. Você está na fila do banco, tem gente reclamando e falando e contando causa. Você está no supermercado, nossa, o preço está alto, o preço está baixo, esse negócio não presta. Você está dentro da igreja. Dentro da igreja o povo não fala. Fala. Isso não está bom. Aquele irmão é mala. Aquele ministério não está funcionando. Tal lugar está sujo, tal lugar está limpo. Esse pastor não vale nada, aquele também não. O outro é mais ou menos. Irmãos, o que nos fala no coração nesses nossos dias? Interessante que, olhando para esses 2 versículos de Lucas, e muitos outros nos evangelhos, a gente vê que, de fato, alguma coisa que nós precisamos, irmãos, é aprender que Jesus não estava impressionado com a multidão de seguidores que ele tinha. Jesus não levava em conta número de pessoas. Jesus não levava em conta, irmãos, nem as reclamações, os murmúrios ou as ladainhas. Como, por exemplo, muita gente falando para ele: Senhor, esse povo está com fome, precisamos arrumar alguma coisa para comer. E Jesus então encosta nos seus discípulos: dá vocês a eles de comerem. Num outro momento, irmãos, um homem chega para ele, depois de ser liberto, depois de ter sido limpo de vários demônios: Senhor, eu estou contigo e agora eu vou pregar. Jesus fala: volta para a sua casa e vai pregar para os seus. Jesus, irmãos, não levava em conta nem as reclamações, mas também não levava em conta os elogios, os aconchegos, os galanteios, a sua zona de conforto. Irmãos, que diferença do comportamento de Jesus para o comportamento da maioria dos cristãos dos nossos dias. E eu não preciso ir longe para fazer, de fato, com que isso seja algo que mexa conosco. Porque você quer ver um negócio? Quando a gente vê que a igreja está vazia, o que a gente tem de sensação? Será que nós não olhamos para o número de pessoas, às vezes, e ficamos meio que abalados? E, no entanto, quando a gente vê, não, está tendo uma marcha aí, tem 80 mil, tem 1 milhão. Oh, será que o poder de Deus está ali? O texto diz, irmãos, que Jesus se retirava para lugares solitários. E essa é uma constância na história de Jesus. Jesus, irmãos, ele sabia que ele precisava ouvir e falar e estar a sós com o Pai, porque era aquilo ali que era o seu maior prazer. Meu irmão, como você toma decisões nesses dias? Como você trata o seu próximo nesses dias? É baseado nos costumes? É baseado em programas de TV que te dão regras de etiqueta, regras de palavra? É baseado naquilo que você ouve na escola? É baseado apenas no que você vê no meio das multidões? Interessante que Jesus, no meio de tudo, irmãos, ele desenvolveu uma vida de oração. Por que Jesus precisava orar, meu irmão?
Se você se lembra quem era Jesus, Jesus era Deus. O Deus conosco. Isaías nos diz isso. E Jesus jamais precisaria de força. Jesus jamais precisaria ser capacitado, porque ele era Deus, é Deus. Jesus não precisava de nenhum momento que Deus o fortalecesse para alguma coisa. Mas Jesus, irmãos, traz para nós um exemplo de que ele queria estar a sós com Deus, ele queria estar sempre se afastando, porque ele amava o Pai. E a oração que ele faz lá em João, capítulo 17, testifica isso, porque ele fala de comunhão, ele fala de intimidade, ele fala de amizade, ele fala de algo, irmãos, que extrapola o que nós vemos nos nossos dias. Você tem amigos de verdade? Hoje as pessoas não sabem mais o que é sentar perto de alguém e poder falar com o camarada, olha, eu falhei nisso, eu pisei na bola, eu fui errado. Irmãos, dificilmente a gente abre o coração para alguém. E não é para amigos só não, dificilmente um esposo chega em casa, senta com a esposa e fala, hoje eu errei. Hoje eu fui uma zebra no meu serviço. Eu gritei, eu esperneei, eu falei mentira, eu falei palavrão. Dificilmente um homem chega dentro de casa e convence ou conversa com a sua esposa confessando um pecado. Dificilmente, irmãos, uma mulher chega para uma outra mulher e confessa. Dificilmente uma esposa chega para um marido e coloca, olha, eu estou tendo necessidade disso, eu estou precisando disso. Porque não há mais intimidade. Não há aquela tranquilidade de dizer, fulano vai me ouvir, e vai guardar, e vai ficar entre nós. E nós vamos orar juntos, e Deus vai botar uma pedra nessa história. Mas com Jesus era diferente, irmãos. Por que conosco hoje não é assim? Por que a nossa vida de oração, irmãos, é tão rasa, é tão pragmática? Por que hoje em dia, irmãos, as igrejas se juntam e elevam sua voz e gritam, esperneia, a gente pula, a gente cai, a gente levanta, mas quando saem dali são incapazes de estar dentro do seu quarto de joelhos com Deus? Por que, meus irmãos, que eu posso fazer um desafio para nós aqui? Se a gente disser assim, irmãos, vamos ter 10 minutos de oração e a igreja vai estar de joelhos. Meus irmãos, por mais doloroso que seja ouvir isso, eu posso falar para os irmãos, eu duvido que nós fiquemos 10 minutos aqui de joelho em silêncio. Porque o silêncio nos incomoda. Basta a gente falar, vamos ter um tempo de silêncio, de quietude. Aí um irmão começa a dar uma mexida para cá, o banco começa a ficar incômodo. A gente fica com aquele negócio no ar. Aí tem gente que dá até aquela tossida para falar assim, poxa, eu preciso ver se eu estou vivo mesmo. Me cutuca para ver se eu não estou dormindo. Mas isso, irmãos, é uma expressão triste de uma vida vazia que nós temos levado muitas vezes de Deus. E uma vida que depois vai se refletir no desespero. Porque quando a gente vê o que a gente tem visto nesses nossos dias, quando a gente ouve falar das notícias da economia, quando a gente ouve falar das notícias de desemprego, quando a gente ouve falar de pessoas que estão aí capengando muitas vezes na sua vida, nós pregamos e começamos, agora eu preciso orar, e a gente vai para o desespero, para a correria. Jesus amava o Pai. Jesus amava estar com Deus, irmãos. Essa semana eu fiz 2 viagens. Sexta-feira fui até lá em Laranja da Terra deixar minha família. Conversando com um homem que eu aprendi a desenvolver um bom assunto com ele. Todas as vezes que a gente se encontra lá, a gente gasta um tempo falando e ele conta os causos. E nós ficamos 1 hora conversando e numa das coisas ele disse assim, essa semana eu estou meio abatido. E ele disse, eu disse, por quê? Ele falou assim, um rapaz que eu tenho quase que como filho, e foi para a cidade um tempo para estudar e tal. Semana passada ele apareceu aqui, abraçado com outro cara, com aliança no dedo, dizendo que eles vão se casar. E aí eu falei com ele, e aí? Ele falou assim, rapaz, a gente fica muito triste,
Mas a vida tem que seguir. E mesmo desanimado, a vida tem que seguir. E eu continuo trabalhando. E eu pensando comigo, eu falei assim, esse aí pelo menos tem as costas quentes. Sabe que não pode parar. Irmãos, quantas vezes diante das lutas a gente se vê desesperado, paralisado. Nada mais vai acontecer. E eu não participo mais de nada na igreja, porque eu estou desanimado, estou triste. E enquanto Deus não resolver o meu problema, eu não volto. E você fica preso das suas próprias emoções, do seu próprio desânimo. Mas Jesus, a despeito do que diziam, a despeito do que acontecia, a despeito das multidões, ele se retirava para lugares que são ermos, lugares desertos, lugares onde ele não tinha quase nada. E ali ele descansava em Deus. Quero andar um pouco mais rápido, porque quando a gente vê essas coisas, irmãos, a gente se pergunta nos nossos dias o que nós temos feito. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus fala para as pessoas assim, olha, quando você orar, entra lá no teu quarto, fecha a porta. O que Jesus está dizendo? Meu irmão, meu querido, meu seguidor, não entre nessa expectativa de multidão. Mas entra lá no teu quarto. E no final do versículo 6, ele diz assim, o teu pai que te vê em secreto, ou seja, Deus está olhando cada um de nós, irmãos. Não duvide disso, Deus vê a sua vida de oração. O texto diz, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Interessante que no mesmo capítulo, depois nos versículos 16 a 18, ele vai dizer sobre o jejum. Ele fala assim, quando jejuares, não faz aquela cara de, coitado de mim, eu estou implorando o Senhor, e vou para a igreja quase que rastejando, dando aquele aspecto de espiritual. Ele diz exatamente o contrário. Lava o teu rosto, unge. Naquele momento, naqueles dias, a unção era a questão da pessoa se apresentar como que se preparado para uma grande festividade. Ou seja, fica na beca, você está em jejum, você está sem comer, você está se humilhando na presença de Deus, mas você não aparenta aquilo ali. E aí ele diz no final, no versículo 18, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Duas palavras. Oração e jejum. O Senhor, irmãos, tem preferência por nós estarmos a sós com Ele. Nada disso exclui a igreja. Estar na igreja, viver a igreja, orar em conjunto, clamar ao Senhor, buscar isso aí. Mas o que eu quero trazer nessa manhã para você, meu irmão, é que você precisa de fato sair, ter o seu momento a sós com Deus, para que você não seja pego pela multidão. Nós vivemos tempos, irmãos, e quem grita mais alto está levando pessoas. Se você é audiência de uma grande emissora de TV e de rádio, aquilo ali está semeando no teu coração. Aquilo ali está jogando a cada dia uma sementinha para você. Eu hoje posso falar algo para você que soa uma aberração. Mas se eu a cada dia for empurrando um pouquinho, daqui a algum tempo eu faço o que eu quiser com você. Porque você se acostumou a ouvir aquilo ali. Há um tempo atrás, algumas coisas que hoje são normais eram aberrações. Hoje, algumas coisas que ainda são aberrações, a gente já tolera. Daqui a alguns dias, nós vamos ver coisas mais complicadas. Um exemplo para você, algumas semanas atrás, no mais alto posto de autoridade dos Estados Unidos, foi promulgado a questão de ser liberado o casamento homossexual. Dias depois, algumas pessoas e algumas entidades já estão se movimentando para que, da mesma forma, por jurisprudência, ou seja, se aquilo que foi aplicado a alguma coisa tem valor, vai ser em situação semelhante aplicada a mesma coisa. Alguns setores da sociedade norte-americana já estão se mobilizando para que daqui a pouco seja liberado a poligamia naquele país. Ou seja,
O que antes começou com uma brecha, todo mundo é igual, isso é preciso, é um gesto de amor, segundo os padrões do mundo. Agora eu posso tentar, de repente, casar com 5, 6 pessoas. Por que não? Afinal de contas, qual é o processo que está atrás disso aí? A questão de que cada pessoa tem o direito de escolha e como quer ser feliz. E não se espante, meu irmão, se daqui a alguns anos a gente começar a ver gente querendo casar com um bicho. Parece absurdo, parece bizarro, mas não se espante. Não se espante se daqui a algum tempo um camarada de 40, 45 anos quiser casar com um menino ou uma menina de 8, 9 anos. E basta você abrir seus livros de história para ver como era nos povos antigos. Basta você ver, que eu não estou falando nada de distante do que é o ser humano. Mas, irmãos, se nós formos dar ouvidos a cada dia que o mundo diz, nós vamos deixar o nosso Deus de lado. Nessa manhã, meu irmão, eu quero trazer para você essa palavra. Vida de oração, vida de intimidade com Deus, é o que nos faz, nesses dias, não sermos levados pelo grito da multidão. Vida de intimidade com Deus é o que vai fazer você não ser levado pela massa. Porque se você se lembrar, foi a multidão, foi a massa quem pediu a crucificação de Jesus. Se você se lembrar, as pessoas dizem que a voz do povo é... Será que é? Se você se lembrar, nesses nossos dias, basta você ligar seu aparelho de TV, que você vai ver muita gente ditando o que você deve fazer. Cabe a nós, irmãos, cabe a nós buscarmos uma vida de fato, de intimidade com o Senhor dentro dos nossos lares. Eu queria indicar para você rapidamente algumas coisas. Comece, em nome de Jesus, a separar um tempo do seu dia para orar. Um tempo em que você, meu irmão, não espere sua esposa para orar com você. Minha irmã, não espere o seu marido para orar com você. Você, no nome de Jesus, entra para dentro do teu quarto. Pastor, eu não aguento ficar sozinha dentro do quarto. Dá 1 minuto, eu entro em desespero. Meu irmão, em nome de Jesus, você pode até apelar, bota uma música. Mas eu te aconselho a você entrar ali e você começar a meditar. Como está o meu dia? Como está a minha saúde? O que está preenchendo meu coração nesse dia? Se você se lembrar de algumas coisas que não são o Senhor, comece a orar em cima disso. Meu irmão, comece com 5, comece com 10 minutos, mas não deixe de fazer isso todos os dias. Ou de manhã cedo, quando você se levantar. Se você tem o hábito de já levantar, assim, o café já está lá e você só sai correndo. Em nome de Jesus, 10 minutos mais cedo. Ou então de noite, ou então ao meio-dia. Meu irmão, se for 3 vezes ao dia, aleluia. Mas comece a desenvolver esse hábito. Outra coisa, meu irmão. Por que Jesus orava se ele não precisava daquilo tudo? Jesus nos deixou um exemplo e Jesus orava por nós. João 17. Ore pela igreja. Ore pela sua casa. Ore pelos seus parentes, meu irmão. Coloque essas vidas diante de Deus todos os dias. Porque se você não orar, quem que vai orar por você? Se você não for o intercessor da sua casa, quem que você está esperando que seja? Adquira o hábito de orar. Se isso já está enferrujado, se você de repente fala daquele tipo assim, eu oro durante o dia todo, o tempo todo eu estou orando, eu passo na roleta, eu estou orando, eu passo não sei o que, eu estou orando. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Porque você precisa estar a sós com Deus. E a pergunta é muito direta. Você, quando está no seu momento de maior intimidade com alguém, você está em público? Você está dentro de casa? Você está dentro de um quarto? Eu posso andar por aí intercedendo,
mas eu tenho que ter um compromisso de gastar meu tempo com Deus. Maridos, em nome de Jesus, você tem que ser sacerdote dentro da sua casa. Seus filhos têm que ver a hora que você fecha a porta do quarto e fala: agora eu vou estar com Deus. Fica aí. Mães, em nome de Jesus, suas filhas, seus filhos precisam ver que você é uma mulher de oração. Porque os nossos jovens hoje têm como referência a internet. Não tem uma pessoa como referência. Eles têm aparelhos. E os nossos jovens precisam ver dentro do lar homens e mulheres que se ajoelham diante de Deus. Eu queria orar por você nessa manhã. Meu irmão, você pode entender a palavra como você quiser. Se você achar que é um puxão de orelha, que seja. Se você achar que é uma palavra de incentivo, em nome de Jesus, é o que eu estou querendo te incentivar. Pelo simples fato de que muita gente está confusa nesses dias. Você quer sair da confusão, você precisa estar a sós com Deus. Não tem receita. Não tem 9 passos, 10 passos, 7 passos. Tem intimidade com Deus. E eu queria te advertir, nos primeiros momentos vai ser difícil mesmo. Porque você vai ter que vencer a você mesmo. Seu desânimo, sua preguiça, a sua preocupação. Eu tenho que resolver tanta coisa na minha casa. Eu tenho que fazer comida, eu tenho que pegar dinheiro, eu tenho que trabalhar. É eu. Você vai ter que vencer isso. Mas quando você começar a experimentar Deus de fato dentro do seu lar, meu irmão, quando Deus começar a encher a tua casa, quando você sentir o poder de Deus sobre a sua vida, você vai ver sua casa se mexer. E pessoas vão olhar para você e falar assim: não estou entendendo nada. Mas você e Deus vão saber onde vocês têm andado. Você vai testemunhar de grandes coisas. Mas isso precisa começar com uma decisão de não parar enquanto o Senhor não responder. Não parar enquanto não vier. Não parar, não parar, não parar. E vai vir o cansaço, mas não vou parar. Vai vir gente me convidando para outras coisas, mas esse momento é o momento mais importante do meu dia, sou eu e Deus. Vão vir programas que vão me tentar. Vai vir muita gente gritando, mas sou eu e o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai. Quantas vezes, ó Deus, nós andamos angustiados, cansados. Quantas vezes, Senhor, nós olhamos sem esperança já para as nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, nós andamos pelas ruas e nós temos aquela sensação, ó Deus, de que tudo só vai piorar. Quantas vezes nós olhamos para a nossa casa, ó Deus, e não vemos a luz brilhar. Quantas vezes, ó Deus, nosso desânimo nos toma pela mão já, anda ao lado conosco. E ao invés da companhia doce do Senhor, nós andamos amargurados, andamos com a cara fechada, andamos, ó Deus, a cada dia pensando que vai de mal a pior. Mas, ó Deus, eu quero nessa manhã te declarar, Deus, que nós precisamos da Tua misericórdia. Precisamos da Tua graça, ó Pai, nos fazendo enxergar que o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca desistiu de nós. Mas, ó Deus, quando nós começamos a olhar para as pessoas e ouvir as suas vozes, ouvirmos, ó Deus, as reclamações e às vezes entramos no coro, ouvimos, ó Deus, às vezes os elogios e nós achamos que somos bons além da conta, ouvimos, ó Deus, as pessoas falando e simplesmente, Deus, nós anuímos com tudo que nós ouvimos. Deus, nós vamos perdendo a Tua doce voz dos nossos ouvidos.
Nós vamos caminhando, ó Deus, e a Tua voz vai ficando distante, e os versículos da Tua palavra, ó Deus, já não fazem mais efeito sobre nós. Nós vamos, ó Deus, nos perdendo nessa nossa caminhada. Pai, tenha misericórdia da minha vida, da vida do meu irmão, da minha irmã aqui nessa manhã, e ajuda-nos, ó Deus, a voltar para Ti, a entrar de novo, ó Deus, naquele primeiro momento, quando a gente lia a Tua palavra, e aquilo era doce, aquilo era fantástico, aquilo, Deus, era sublime, aquilo era encher o nosso coração com a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, reaviva, Deus, em nós o sonho, o desejo, Deus, de ser alcançados por Ti a cada dia. Senhor, os nossos dias, Pai, a cada vez nós somos cobrados, nós somos hostilizados. Deus, livremente as pessoas têm vociferado contra Ti e contra o Teu nome, Senhor. Onde está a Tua igreja, Pai? Onde está, ó Deus, aqueles que Te servem? Deus, muitas vezes igrejas estão lotadas e as pessoas só querem milagres. As pessoas não querem a Ti, não querem, ó Deus, o amor do Senhor. E eu Te peço que o Senhor nos perdoe, Pai, como igreja do Senhor. Nessa cidade, nesse país, perdoa o Teu povo, ó Deus, e ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Jesus e ver, ó Deus, que mesmo quando Ele fazia os maiores sinais, os maiores prodígios, nada daquilo mudava o Seu caráter, porque Ele queria estar contigo. Deus, ajuda-nos a olhar para Jesus quando nós temos tantas batalhas na nossa frente e ver que o Senhor, mesmo diante da morte, na noite que Ele foi traído, Ele vai para um jardim, Deus, e ali Ele ora, ali Ele busca a Tua face. Mesmo faltando pouco tempo, não havia muito o que fazer. Jesus não se preocupa, não foge. Jesus vai estar na Tua presença, Senhor. Deus, ajuda-nos a ser assim nos nossos dias. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós alcancemos de fato intimidade com o Senhor. Ministra aos nossos corações, ó Deus. Ajuda que essa palavra, ó Deus, encontre guarita nas nossas vidas. E, ó Deus, aviva a Tua igreja. Derrama poder nesse lugar, Pai. Não poder, ó Deus, para que haja espetáculo, mas poder para que haja transformação. Não, ó Deus, que nós sejamos vistos como uma igreja da moda, mas, ó Deus, para que o Teu nome seja visto nesse lugar. Abençoa a liderança da Tua igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios. Deus, faz homens e mulheres de oração nesse lugar. Forge, ó Deus, em nós homens que se ajoelham na Tua presença, que caminham de joelhos, ó Deus, mostrando para esse povo que a resposta está na cruz. A resposta não está, ó Deus, no nosso intelectualismo. A resposta não está, ó Deus, no nosso coração, na nossa emoção, mas está na cruz de Jesus. E, ó Deus, eu Te louvo, porque a Tua palavra sempre nos traz para estar diante de Ti. Quero orar também, ó Deus, pela vida da nossa irmã, Maria Georgina. Deus, ela vai fazer uma cirurgia nessa terça-feira. Abençoa essa vida em nome de Jesus. Abençoa os médicos que vão cuidar dela. Dá coragem e dá tranquilidade ao coração da Tua serva, para que ela creia, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que não vai faltar nenhum bem, porque o Senhor está com ela. Abençoa o nosso irmão Adilson. Deus, o Seu tratamento, continua cuidando dele. Abençoa a família do João, ó Pai, que perdeu sua mãe ontem. Cuida daquele coração, do coração da Ana também. Fortalece essa família em nome de Jesus. Deus, abençoa os nossos irmãos que estão enfermos e a gente nem sabe ou nem lembra o nome nessa hora. Mas, ó Deus, o Senhor é o Deus do perto e o do longe. O Senhor sabe tudo e todas as coisas. Manifesta o Teu poder, ó Deus, e derrama cura em nome de Jesus. Deus, abençoa aqueles que estão passando por lutas financeiras, que às vezes não sabem como pagar as suas contas. Às vezes, ó Deus, descontam dentro do seu lar, estão nervosos, estão tensos. Pai,
Abre os olhos, ó Deus, para ver que olhando acima dos montes está o Senhor. E a resposta vem dos teus lábios. Abençoa aqueles casais, ó Deus, que andam já em crise. Abençoa o casamento, abençoa essas famílias. Traz, ó Deus, a reconciliação em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor. E, ó Deus, faz a tua igreja ser uma igreja de oração. Deus, às segundas-feiras nós nos reunimos aqui. E é fantástico, porque o Senhor está entre nós. Mas, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor faça cada um dos teus servos aqui um jovem de oração, um adolescente de oração, uma criança de oração, um adulto de oração, Pai. Um homem e uma mulher de oração. Deus, que essa igreja seja conhecida, porque cada vez que se levantar alguma novidade, a gente possa abrir os nossos lábios e dizer: eu vou orar sobre essa situação. Eu vou estar no meu lar, eu vou estar cuidando para que Deus fale ao meu coração. Que essa seja uma igreja de oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de nós sairmos para os nossos estudos,